Gravando. Obrigada, Fernanda. Ótimo. Boa noite a todos. Muito bom ter vocês aí. E ótimo ter você aqui, Maria Luísa. Obrigada. Maria Luísa tem história com a gente que não começa aqui, né, Maria Luísa? Muita coisa. E eu queria comentar, não começando a falar da Maria Luísa, mas falar da CESP. A CESP é, em princípio, a mais antiga e maior associação de empresas da área de TI do país, tá certo? E participou de uma série de coisas na história aqui do Rio de Janeiro, a CESP RJ. Por exemplo, em 87, ela participou da criação do CEPORG, o Sindicato das Empresas de Processamento de Dados, hoje chamado TI Rio, tá certo? Ela participou da fundação da RioSoft, que todo mundo conhece, pelos eventos, né? Pelo Rio Info, feito pela RioSoft, e assim por diante. Quer dizer, tem uma história maravilhosa. E a Maria Luísa foi a primeira mulher presidente a assumir a presidência da ACESP. Então, esse é um dos motivos que está aqui. O outro feito importante, né, que tem tudo a ver com nossos empreendedores e empreendedoras aqui presentes, é que ela é CEO da Lab 245, tá certo? Não sei desde quando, mas pelo menos desde 1987. Não é? Estou errado. Então, e tem uma história super interessante. E a formação acadêmica dela também é uma história muito interessante. Mas vou deixar com ela. E mostra o que é ter garra, firmeza, conquistar as coisas. Tá certo? E Marcos Oliveira, o nosso papel aqui é chamar pessoas com ideias que queiram empreender e que possam, daqui a alguns anos, estar cumprindo papel como a Maria Luísa aqui. Empreendedores vitoriosos que sirvam de exemplo para todo mundo. Então é isso. Palavra contigo, Cláudia. Obrigada, Neme. Vou mudar aqui o chapéu rapidamente, tá, gente? Como diretora da CESPRO, uma história interessante como que a CESPRO foi criada, que às vezes as pessoas não sabem, né? 3 empresários tinham dificuldade de comprar cartão perfurado e resolveram se juntar para comprar o cartão perfurado mais barato. Então, esse DNA de colaborativismo que a gente tem lá na CESPRO é desde o nascimento, né? De lá para cá, tudo que vocês possam imaginar em que empresários do setor de TI podem se juntar para promover o setor, para apoiar a sociedade em questões de tecnologia, a gente está sempre presente. Então, eu aqui, como diretora CESP, fico muito honrada de receber a Maria Luísa, nossa presidente, para falar sobre a jornada dela, a trajetória dela. Como o Neme já adiantou, uma trajetória muito bonita, é uma trajetória em que é interessante a gente ver, é uma coisa que a gente fala muito lá na CESP. Eu já fiz várias palestras no Startup Rio com o chapéu a CESP, dizendo que nós somos vocês amanhã. O que significa isso? Maria Luísa começou como vocês, Maria Luísa também começou com uma ideia, Maria Luísa também teve dificuldade, isso tudo ela vai contar. Então, vejam, um exemplo desse, que é possível chegar. Como eu estava falando antes, não é um mar de rosas, mas tem também vamos dizer assim, toda a champanhe que hoje a gente consegue estar brindando aí com a Maria Luísa presidindo a associação de todas as empresas aqui no Rio de Janeiro. Então, Maria Luísa, muito bem-vinda. Pode falar, Nene. Só uma coisinha, né? Eu falei do papel da CESP em uma série de coisas, eu não falei do mais importante, que foi a participação na criação do programa Startup Rio, só para deixar registrado. Então, Sim. desde o início, quer dizer, a criação
o Startup Rio, lá na origem, era uma parceria público-privada e a parte privada era cumprida Maria Luísa, desculpe, pela CESP. Pela Deixa SESC. eu falar aqui. Então, já E que... para falar, e para falar a verdade, essa representatividade da SESP era eu lá lutando para a gente ia falar estar isso. aqui. Eu ia Mas pode falar, Maria Luísa, a voz é sua, vamos lá. Então, antes de eu começar a falar, um pouco de mim, eu gostaria de falar que eu realmente sou a primeira presidente da SESP do Rio de Janeiro, mas a Cláudia Wilson foi a diretora executiva da SESP, que é a pessoa que fazia, acontecia há algumas gestões atrás, e ela estava assim, ativamente ligada a essa criação do Startup Rio. Se eu não me engano, Cláudia, eu posso estar aí, não, mas foi você mesmo, né? Então, não tem que tirar esse mérito. E essa história feminina na SESP já tem, não começou comigo. Né? Então, parabéns também, Cláudia, aí, pelos frutos que a SESP deu. A gente faz uma boa dupla, né, Maria Luísa? Fazemos. Então, eu tenho que me apresentar. Ok, então, boa noite a todos. Muito obrigada por vocês terem me convidado, Marcos Neme, Claudinha, Fernando Pós. Estou muito honrada em vir aqui. Não é a segunda vez que eu participo do Jam Session, a outra vez foi o presencial, ali, antes daquela ocasião, que se chamava pré-pandemia. Está nos livros de história, que a gente não lembra mais como é que era exatamente. Bem, eu sou Maria Luísa, sou casada há 33 anos, tenho 2 filhos, um de 18 e uma de 25. Meu filho deixou a casa agora, o mês passado. Não, esse mês. Estou horrorizada, porque ele foi estudar engenharia lá na Poli, da USP. E todo dia eu fico atrás dele, perguntando como é que ele está, como é que estão as coisas. Tenho 56 anos. Eu sou de Escorpião, ainda que eu não entenda nada disso, mas eu acho que as pessoas acham graça, né? Tem esse tchan. Sou canhota, só para corroborar com o fato, que deve ter alguma coisa ainda ligada a isso. Sou filha única e tenho uma mãe de 93 anos, vai fazer 94 agora, no meio do ano, que não mora comigo, que mora sozinha e super independente. Eu sou engenheira mecânica. Eu me formei em engenharia mecânica pela Poli da UFRJ, então ainda tem esse problema, né? Meu filho foi lá para a instituição concorrente, mas tudo bem. Onde eu conheci meu marido? Ele fez produção, eu fiz engenharia mecânica. Em seguida, eu fiz mestrado na engenharia mecânica e fiz doutorado em engenharia nuclear. Eu acho que essa é a parte que todo mundo acha graça. Então, podem rir à vontade, que é meio engraçado mesmo. Então, eu, com 28 anos, defendi minha tese de doutorado. Antes de eu defender minha tese de doutorado, eu fui para a França. Foi uma onda, quer dizer, meu marido foi transferido para fazer um curso, eu aproveitei e fui também, e entrei como pesquisadora na Universidade Blaise Pascal, fiz umas palestras, tem uma história engraçada, depois, se vocês quiserem ouvir, eu conto. E, em seguida, eu voltei, aí defendi minha tese, e eu quis entrar no mercado porque eu já tinha um sonho de ser empresária. Então, aí, volta. Eu queria ter uma fábrica. Esse era o meu sonho. Fábrica mesmo, nuclear? Uma fábrica nuclear? Uma usina nuclear? Seria alguma coisa parecida? Não. Eu queria ter uma fábrica. Eu queria ter uma fábrica de peças, eu queria construir algo, eu tinha achado isso fantástico, assim. E essa ideia minha era uma ideia que não tinha nenhum respaldo familiar. Não tinha ninguém na família. Meu pai e minha mãe, professores de 2º grau, professores de escola, de colégio, né? Não tinha tradição familiar nenhuma para ser industrial. Meu avô até teve uma marcenaria, mas meu avô era um homem bem idoso, morreu quando eu era muito novinha.
uma marcenaria industrial, né, do porte industrial. E aí eu não tinha mais nenhum contato com nada disso, ninguém da família ficou. Mas eu queria ter uma indústria, por isso eu entrei na engenharia mecânica. Né? Por que foi fazer engenharia mecânica? Porque eu achei que era nada mais razoável do que alguém que ia ter uma fábrica que entrar na engenharia mecânica. E eu achei uma coisa legal. Eu sempre fui muito boa em matemática, então a questão da matemática sempre dá aquele... Né, o coração fica feliz, confortável. Naquele momento você fica confortável. Então, eu achava legal fazer mecanismos e tudo mais. E eu fui entrando na engenharia mecânica. E aí, quando eu entrei na engenharia mecânica, Cláudia, eu queria fazer mecanismo, porque eu queria fazer fábrica. E teve um momento lá na UFRJ que o curso de mecânica dura, a gente chama de mecânica mole e mecânica dura. Mecânica mole é fluidos, trocador de calor, turbinas, essas coisas. E a mecânica dura está ligada aos mecanismos, etc. E faltavam professores, então não estava no momento, no auge da mecânica dura, por falta de professores. Alguns se aposentaram naquele ano, sabe? Teve uma troca. E aí eu pensei, poxa, então eu queria fazer mole. Apesar que eu era excelente aluna de mole, é engraçado falar assim, né? Mas é assim que se fala lá da mecânica. Aí eu pensei, por que a gente faz algo diferente? Né? Porque a nuclear estava oferecendo vagas dentro da mecânica. Então, na verdade, eu fiz engenharia mecânica com ênfase nuclear. Né? E aí eu fiz a ênfase nuclear, aprendi um pouquinho, acabei fazendo, durante o curso da nuclear, como eles eram mais fortes na pós-graduação do que na graduação naquela ocasião, eu fiz alguns cursos até do mestrado e do doutorado, mas acabei entrando no mestrado da mecânica e fui terminar no doutorado da nuclear. E, bem, essa história toda mostra também uma transição, né? A minha história parece coisa de filme, mas mostra também como é que o mundo mudou. Então, eu imagino que no futuro vocês vão falar, nossa, eu entrei na faculdade, no caso, eu entrei na Startup Rio, ainda estava no pré-pandemia, supondo. E aí veio a pandemia e as coisas mudaram e eu saí diferente. Então, eu entrei na faculdade querendo ter uma fábrica, porque quando eu entrei na faculdade em 1984, não tinha uma indústria de software. Mas quando eu saí, tinha. Olha que interessante. E aí eu já fazia algoritmos, que já existia computação. Computação já existia IBM, já existia tudo isso, mas essa questão do software, né, do comércio de software, das pessoas vendendo programas de uma forma... A Claudinha está muda. Liga aí. Não posso ficar muda, né? Que veio muito com o movimento do downsize, que começaram a chegar os micros e a gente começou a desenvolver os softwares e negociar e vender, né? Então, Maria Luísa, isso foi em que ano? Então, entrei em 84, né? Aí eu me formei em final de 88, início de 89, eu casei em 89, aí eu entrei no meu mestrado em 89, defendi minha tese de mestrado no início de 90, entrei no doutorado em 90 e defendi meu doutorado em 94. Então, o downsize deve ter começado... Eu saí da faculdade em 83, o downsize deve ter começado em 85, que foi quando eu também comecei a atuar em empresas que já era com essa programação em equipamento em micro, né? A famosa cobra, que era uma maravilha. Aí, nessa cobra, época, que era uma maravilha. Nessa época, eu estava num banco, né, de investimento, fui diretor de informática, administração, controle e informática, e a gente desenvolveu um simulador usando C, a linguagem C, um simulador de terminal IBM para rodar num microcomputador, para usar o microcomputador para acessar o computador IBM. E isso a gente instalou, né, lá em Volta Redonda, na companhia, na CSN,
né, que foi um grande cliente do banco, fez o banco faturar 70 milhões de dólares naquele ano. Era o Banco Nacional, né, Nene? Só com uma brincadeira dessa. Quer dizer, que a gente estava começando a fazer o downsize, mas dependia ainda dos mainframes, esse tipo de coisa. E aí, vocês imaginam, então, qual era a minha cabeça? Eu pensei assim, poxa, eu não vou ter mais uma fábrica no sentido tradicional, né? Eu até cheguei a querer ter uma fábrica de plásticos, o primeiro damo, como a Cláudia diz, ele trabalhava numa fábrica de... Meu marido. Trabalhava numa fábrica de plásticos e eu achava aquilo interessante. Na verdade, ele trabalhava numa fábrica de teclado e ele atuava na injeção das teclas, né? Das teclinhas de plástico. E eu achava aquilo interessante. Mas esse momento de transição me fez acreditar que seria mais legal eu ser dona de uma fábrica de software. Então, a minha cabeça girou. Eu pensei assim, por que eu preciso de uma fábrica, de um terreno, de um galpão, de equipamentos caros, importados, e uma série de coisas, eu posso vender software que é mais simples? Então, eu pensei que aquela era a oportunidade de eu ter a fábrica que eu desejava, que eu queria. E aí, eu já trabalhava com algoritmos, né, mas não fazia nada ligado a corporativos. Os algoritmos eram algoritmos de engenharia, eram softwares de engenharia. E eu vi um anúncio de jornal, na verdade, antes de eu ir para a França, eu vi um anúncio de jornal chamando para um analista de sistemas, eu era engenheira, né? Com conhecimento em inteligência artificial, né? E processamento de imagem. E a minha tese, meu projeto de fim de curso foi processamento de som de sinal. Eu trabalhava com processamento de sinal, detecção de falhas e coisa assim, que era da área da mecânica. Minha tese de mestrado foi em tomografia para objetos mecânicos, para ensaio não destrutivo, e minha tese de doutorado é de visão artificial. Era uma coisa bem avançada, acreditem. Lá, há muitos anos atrás, em 94, era uma coisa realmente avançada, era visão artificial de verdade. E aí eu pensei, bem, é um jogo de palavras, né? Eu posso ir lá me candidatar àquela vaga de inteligência artificial com processamento de imagens, já que eu faço visão artificial e processamento de sinal, ora. E eu fui, mas quando eu fui para lá foi quando eu tive a confirmação de que eu ia para a França. Então, até então, estava na dúvida, mas quando teve a confirmação foi quando eu fui chamada para a minha entrevista. Foi meu único emprego. Aí eu já estou antecipando, né? Já dei o spoiler. Eu falei que não podia participar, não, que eu ia viajar. O chefe ficou aborrecidíssimo e virou as costas para mim e foi embora da sala. Quer dizer, eu apresentei o meu currículo, apresentei o que eu fazia, ele ficou maravilhado, eu acho, mas ficou feliz. Não sabia lá das necessidades dele, ele ficou feliz. Quando eu falei que não podia, não, ele falou: você acha que eu vou esperar você voltar da França? Eu ia ficar um período, né, longo. Eu, não, mas é porque ele virou as costas. Assim, caramba, né? Mas eu acho que eu não ia deixar de ir, porque era a minha primeira entrevista de emprego, eu não ia deixar de ir para falar. E fui para a França, fui lá, fiz meu projeto de visão, continuei, eu apresentei o trabalho. Lá eu era considerada doutora, porque, na ocasião, a França tinha a equiparação do mestre aqui no Brasil com o doutor lá. Então, eu já era uma doutora lá, convivia junto com os professores já doutores, convivia na casa deles, dei palestra, foi bem legal. Quando eu voltei, eu bati lá na empresa, né? Na tal empresa. Bati e falei: voltei. Aí ele: você voltou, né? Como é que foi na França? Eu falei: bem, pode começar segunda-feira? Eu falei: pode. E aí, então, eu ainda estava com um vínculo na universidade, mas eu queria mudar. Eu queria sair daquela vida acadêmica, que eu tinha até um certo prestígio, porque eu era tipo aquela boa aluna, né? Só tirava A, Confessa literalmente. aí, era CDF.
Assim, né? Eu tive um CR altão, minha média, meu CR no mestrado e doutorado era A, eu tirei A em todas as matérias rigorosamente. Então, assim, era boa mesmo, né? E as pessoas curtiam, as pessoas achavam que era aquele perfil de uma aluna que ia continuar no caminho acadêmico, né? Que fazia uma linha acadêmica. Aí eu cheguei na universidade e falei, então, agora defendi tese, vou sair. E ficou aquele momento, mas todo mundo entendeu que eu precisava ganhar dinheiro, né? Aí veio aquele mal-estar, as pessoas não entendem bem o sonho de cada um. Então, quando você fala uma coisa, a pessoa entende do jeito que ela está apta a entender. Então, eles acreditavam que eu precisava de dinheiro, né? Posteriormente, eu fiquei 2 anos nessa empresa, foi bem legal, trabalhamos na CSN, vendemos sistemas para eles, vendemos sistema para a Petrobras, e era uma aplicação corporativa ligada à GED, né? A Gestão Eletrônica de Documentos, Workflow. Eu conheci esse mercado, era um mercado de aplicações de client server, aquela coisa assim incrivelmente travante, você liga um, liga o outro, para tudo, mas era o que tinha na tecnologia naquela época. Na época. A gente era representante de uma empresa americana, a empresa lá. E aí eu fiquei grávida. Depois de 7 anos de casada, porque eu, como casei no início do meu mestrado, né? Vocês estão fazendo a conta, eu fiquei 4 anos no doutorado, então eu já tinha 5, e fiquei 2 anos nessa empresa. E eu fiquei grávida. E fiquei grávida de surpresa, porque eu não estava evitando coisas da vida. E aí eu pensei, agora é a oportunidade que eu tenho para montar minha empresa. Porque eu estava gostando, né? Quando você se envolve, né, com as coisas, e eu tive prestígio, fui a gerente da empresa, tinha uma certa... Alguém usava DBase 86. Aí... legal. Mas é curiosa essa ideia de que a gravidez é a oportunidade de você montar a empresa. Pois é. Então, aí vem a outra... Olha, mas olha Embora só, não seja mulher, mas não entendi muito bem isso, né? Olha só, sabe o que acontece? Comigo aconteceu isso também. Aquela empresa Isinet que eu montei, o que aconteceu? Na verdade, eu estava no movimento de abrir uma franquia em São José dos Campos, e aí eu fiquei grávida, e quando eu terminei de ter o neném, eu falei, gente, eu vou empreender. E aí eu acabei montando, já estava a época da internet, porque eu também fiquei grávida 3 anos seguidos, né? Vamos botar aí. E aí eu comecei a montar a empresa de internet. Eu acho que isso é um perfil que eu pedi para a Maria Luísa comentar também sobre a vida familiar dela, porque as decisões profissionais da mulher, elas estão muito mais envolvidas na família do que as decisões profissionais dos homens. Isso realmente não tem jeito. Então, quando a gente engravida, além dos hormônios mudarem, muita coisa também muda. Conta aí, Maria Luísa. Thaís, aqui que eu estou lembrada, agora que eu estou vendo você. Oi, Thaís, tudo bem? Ela botou aqui, obrigada, né? Grávida da incrível Paula. Paula é minha filha, sim, estava grávida dela. Então, depois eu conto lá, a Paula, a menina do foguete, né? Bacana, mas vamos lá. Aí eu fiquei grávida, e aí eu tomei a decisão de sair depois da gravidez, né, da minha licença, eu ia pedir demissão. Eu trabalhei até os últimos dias. Eu lembro que eu fui numa reunião na CSN, onde a equipe de gerência da CSN perguntou reclamando para o meu chefe como é que ia ser se eu tirasse licença maternidade, como se não fosse óbvio. Eu ia tirar a licença maternidade e tinha um profissional mais velho que eu, de formação, com mestrado, morando em Volta Redonda para atender esse projeto. E eles falaram assim, mas como é que vai ser? Eu falei, não, mas tem uma pessoa que substitui, entendeu? Eu estava bem ativa até o final. Maria Luísa, como a gente diz, se nem mãe é insubstituível, imagina um profissional, né? Que mãe tem madrasta, né? Imagina um profissional. Aí, eu lembro que eu comentei com o meu médico, né, o meu ginecologista obstetra, eu falei, olha, eu vou pedir demissão e vou montar uma empresa. Aí ele, não faça isso. Não faça, são seus hormônios.
você não está pensando de forma equilibrada. Os hormônios movem essas coisas mesmo. Não faça nada precipitado. Você está pensando que você vai abrir uma empresa para ter mais tempo para sua filha. Mas não vai ter. Não é isso. Ela vai crescer, vai para a creche e você vai ficar sozinha sem emprego. Não faça isso. Eu achei graça, sabe? Da mesma forma como eu, quando falei que ia trabalhar e o pessoal da universidade achava que eu queria dinheiro. Ela quer dinheiro, né? E o meu médico achava que eram os hormônios, acho que ninguém entendia que eu queria ter uma empresa. Simples assim, eu queria ter uma empresa. Só que, lógico, eu acho que se eu não passasse pela CIA, que era o nome da empresa onde eu trabalhava, eu não ia conhecer mercado, eu não ia saber como fazer o comércio do software, eu não sabia os trâmites mínimos necessários para abrir uma empresa. Então, não era tecnologia, mas era uma série de coisas que aconteciam. Então, eu abri, a minha filha nasceu em junho e eu acabei o período de licença maternidade e eu pedi demissão, entendendo que eu tinha estabilidade, né? Então, né, mulheres que têm filhos têm estabilidade, mas aí eu teria que voltar a trabalhar. Então, eu pedi demissão e montei a Lab 245. Eu tenho uma curiosidade que eu não sei. Por que é Lábios 245? Gente, alguém aqui sabe? Então. Boa pergunta, Cláudia. Ninguém sabe. É uma curiosidade geral, que até disseram que talvez você nem falasse para deixar a gente mais curioso ainda. Que isso? Então, eu sempre digo que eu não posso revelar isso assim no primeiro encontro. Então, mas como eu fiz a pergunta, e esse eu acho que é o nosso 1010º encontro, eu tenho direito de saber, e aí o pessoal que está no início aí vai descobrir antes, mas eu tenho direito. Não, eu digo que está ligado à Batalha de Tuiuti da Guerra do Paraguai, que foi no dia 24 de maio. Aí, ó, o Renato Pegoretti está dizendo aqui que você está no segundo encontro. Com razão. Renato está reclamando aí que você está no segundo encontro, então não é no primeiro encontro, já passou o primeiro encontro, pode abrir o verbo aí. E deixa eu só fazer um comentário. Gente, podem abrir o microfone e fazer o comentário com a Maria Luísa. Ela vai adorar. A ideia aqui é realmente bater um papo, trocar ideia. Não precisa estar no chat, não. Interrompe olha mesmo. Só, momento VIP da intimidade. Eu casei e fui morar na Rua 24 de Maio, ali no Engenho Novo. E, na ocasião, eu tinha um PC que tinha aquelas telas splash. Lembra que você tinha aquela tela, aquele PC velho, assim, que parecia uma tela DOS? Que aí o pessoal programava, assim, no Alt-Exec aparecia um textinho. Aí eu botei assim, bem-vindos ao laboratório da 24 de maio. Aí depois eu mudei assim, não, na verdade eu chamava de laboratório de pesquisa e engenharia, era mais sofisticado. Aí depois eu passei para o laboratório 245. Isso era só uma ideia, só um sonho, porque eu mudei de lá antes de eu montar a Lab 245. Mas ficou. O 245 ficou marcado. Mas isso aqui é interessante na sua história, né? Quer dizer, essa vontade, esse foco, né? Que passa por tudo isso. Sempre pensando em montar uma empresa, em várias ocasiões, com várias orientações. E, inclusive, o nome da empresa foi antes de você ter a empresa. Exatamente, essa é ótima, né? E aí ficou, então, o nome Lab 245 vem daí, e lógico que a Guerra do Tuiuti é porque é uma guerra onde a gente ganhou a Guerra do Paraguai, e por conta disso, um monte de rua no Brasil todo se chama Rua 24 de Maio. Então, eu sei tudo do 24 de maio, curiosidades de 24 de maio eu sei diversas, quem nasceu no dia 24 de maio, quem morreu no dia 24 de maio, eu tenho uma vasta... Não tem como não utilizar 24 de maio, né? E eu
gosto de festa, né? A Cláudia sabe, eu sou uma festeira, então a Lab 245 sempre faz uma festa no dia 24 de maio. E para justificar, quando a gente dá festa, porque todo mundo fala, é aniversário da empresa, mas não é. Aniversário da empresa é dia 10 de setembro. A gente chama que é o dia onomástico, que é o dia do nome. Então, o dia onomástico da Lab 245 é o dia 24 de maio. Então, viu só quantas confidências eu fiz aqui? Muitas. Bem, e aí, eu montei a Lab 245 com um determinado foco. Aí vamos falar de tecnologia. Eu conhecia o mercado de GED, de gestão eletrônica de documentos, de workflow, conhecia bem. O mercado de code, que era um mercado que estava acabando, que era o registro de dados em disco óptico, que tinha muito a ver com o mainframe, porque quando essa saída do mainframe, as pessoas largavam o mainframe e botavam os dados armazenados em discos ópticos. Foi um momento dessas transições que a gente passa por aí, que depois acaba, ninguém mais sabe do que se trata, né? Eu conhecia bem esse mercado, mas eu tinha algumas coisas que eu conhecia que eu vi que não dava para continuar fazendo soluções client-server. Primeiro, as empresas que investiam nisso eram grandes empresas. E as grandes empresas precisavam de muita conectividade. E os sistemas client-server tradicionais eram péssimos. Péssimos. Caía mesmo, aí tinha que dar boot, o computador travava, era uma loucura. Eu não sei se vocês têm ideia que é mais novo do que se trata, mas era assim, tipo um Windows em rede, funcionando sem web. Né? Que loucura! E aí eu comecei a desenvolver um software web para fazer o GED Workflow. Não tinha no mercado nada que concorresse dessa forma, que tivesse essa arquitetura. Por quê? Os softwares tradicionais que eram de GED Workflow para o web eram softwares que vinham do tradicional e que tinham uma portinha web. Então, eram softwares que meio que rodavam batches e lotes de processamento e faziam telas estáticas e coisas assim, de tempos em tempos, iam atualizando. Então, as pessoas entravam naquelas informações, mas não tinham um software dinâmico. A minha primeira ideia era fazer um software que gerasse HTML, e aí seria um software local, Windows, e ele enviava para o servidor esses arquivos HTML, o servidor, através de um web search do tipo um Netscape. Alguém sabe o que é Netscape aqui? Na verdade, desculpa, eu falei errado. Tipo um Alta Vista. É porque existia um servidor Netscape Server naquela ocasião, mas ninguém sabia disso, foi uma coisa que só eu sabia. Mas aí teria um Alta Vista, um software servidor que ia pesquisar o conteúdo do HTML e ia trazer as respostas na tela. Não conseguia, não funcionou, não deu certo, porque eu queria algo indexado, alguma coisa com tags. E aí eu criei uma estrutura que é muito semelhante àquele XML, né? Muito semelhante. E foi muito antes do XML, eu criei uma estrutura que botava dentro do HTML as tags, e aí eu fiz um servidor, um programa web server para fazer isso. Eu estou me forçando aqui a falar eu fiz, Paula. É que eu ia perguntar, né? Hoje em dia, a gente tem 3 personagens que são muito importantes nas startups. Um é o investidor, então eu ia perguntar para você, quem foi que investiu, se você teve algum tipo de investidor. Outro é o mentor, se você, em algum momento, teve uma orientação, alguém te ajudou nessas histórias. E o terceiro é a equipe, que é uma coisa também que hoje em dia a gente fala muito, mas, eu não sei você, mas era muita coisa equipe, né, como a gente fala, né? Me conta aí desses 3 fatores aí nessa sua vida aí empreendedora. Então, eu tenho 25 anos, né, de empresária, e nesses 25 anos, eu acho que essa foi a minha primeira apresentação em que eu falei forçando eu fiz. Porque nesses 25 anos eu falava, nós fizemos. Tudo era nós fizemos. Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, e o meu marido, sempre engraçadinho, quando eu chegava em casa, e aí, mulher plural?
né? Porque eu botava tudo no nós, né? Porque eu não achava que ficava muito bem eu ficar falando o que eu fiz, sozinha, né? Quem fez? Eu. Isso aqui fui eu também. Tá muda. Liga aí, Cláudia. Só esclarecendo que ele chegava em casa perguntando aí, porque ele tinha outra atividade. Então, quem fazia mesmo tudo era ela. O Equipe era só aquela história de estamos juntos, sabe? Aquele estamos juntos. Eu tenho um irmão que adora falar, nós vamos fazer isso aqui eu que faço, né? Então, aquela velha história, nós e que só faz um, é isso. Não, mas assim, a regra do jogo era essa, ele tinha o trabalho dele, eu tinha o meu. Digamos que até ele era a parte segura, né? Era a garantia de que tudo estava dando lá, estabilizado, e eu tinha o risco, né? E aí, bem, eu fiz, mas logo depois eu contratei estagiários, que eram todos excelentes, sabe? Só gente fera, inteligente pra caramba. E aí eles começaram a desenvolver junto e a gente começou a trabalhar, mas eu era mentora, eu era programadora, né? Aquela pessoa que definia as coisas, etc. Mas teve algum mentor? Você usou algum professor? Tinha alguma pessoa mais velha que você trocava ideia para te ajudar a montar essa estrutura? Eu não tive, porque eu não era de um ambiente empreendedor na minha família, nos negócios. Não tinha um ambiente empreendedor. Posso confessar? Mesmo com o ambiente empreendedor, não rolava essa história, não. Eu digo que a vida deles agora é mais fácil. Neme também foi empreendedor, né, Neme? Você teve algum mentor? Negativo. Teria sido bom em determinadas condições. Mas eu fiz, assim, também sempre quis fazer coisas novas, etc. e tal, e vim até para fazer isso. Mas aí, meu mentor, era a ideia e botar a mão na massa e fazer. Né? Aí você vai falar, teve investidor? Não tive. Mas eu tive uma situação favorável. Quando eu pedi demissão, a empresa americana que a gente representava, que aquela empresa representava, veio para o Brasil e fez acordo lá com o dono da empresa e criou uma franquia master, aqui, uma representação master. E eles entenderam que eu era a pessoa que mais entendia do software dele no Brasil. Então, eles perguntaram se eu podia dar cursos do software deles. Então, eu falei assim para eles, eu posso dar o curso, e isso me rendeu um dinheiro que me sustentou, né, durante esse período, isso foi bem importante. Eu posso dar o curso, entretanto, eu não posso dar o curso para cliente. Eu dou um curso para parceiros. Então, eles eram revendedores, eles tinham a franquia, a revenda master, ia ter novos representantes. Então, eu dava o curso para parceiros. Então, eu dei curso em um monte de lugar. Dei curso na Unisys, dei curso em muito canto aí, no Brasil todo, para preparar o pessoal para isso. Isso durou mais ou menos, foi de setembro até março. Aí, em março, eu vendi a minha primeira licença de software. E aí eu falei assim, agora eu quero parar de dar o curso, você já tem gente preparada à vontade, e eu vou começar a ir vendendo as minhas coisinhas. Até teve uma revenda que se aproximou de mim e me contratava para fazer algumas coisas, mas, basicamente, no final, acabou que não foi mais uma dor de cabeça, porque eu tinha também que me deslocar em outras coisas, mas foi positivo. Aí eu comecei a ter equipe. Então, a minha sócia, a Kátia, veio trabalhar comigo nessa ocasião para dar suporte administrativo. E aí eu tive os técnicos que vieram, analistas, aí começou a receber gente, eu comecei a vender. Quando eu vendi a primeira vez, eu não estou muito bem lembrada, mas eu dei um curso. Eu comecei a dar um curso chamado Escritório Sem Papel.
E aí eu dei esse curso, mandava carta para todo mundo, carta, né, papelzinho. Meu pai e minha mãe me ajudaram muito fazendo o quê? Imprimindo carta, dobrando e botando no correio. Meu pai tinha um fax, e o telefone do fax era dele, e ele recebia o fax. Então, assim, né? Pergunta, eles me apoiavam, nada além disso. Eu acho que meu pai e minha mãe foram bem legais, porque eu tinha minhas ideias malucas, que no fundo, eu acho que ninguém confiava tanto que fosse durar. Meu marido confiava em mim, meus pais também, mas daí acreditar que ia dar mais do que isso, eu acho que eles não acreditavam, não. Com fé é uma coisa, acreditar é outra, né, Maria Luísa? Exato. E aí, a coisa foi indo e eu fui crescendo. Eu dei um curso de escritório sem papel, foi uma empresa lá, assisti o curso, era pago, acho. Era um dia inteiro, eu falava muita coisa de GED, e aí era até da BDS. E a menina falou, poxa, o mercado precisa de clipping na web. Na época não tinha os jornais na web. E os clippings eram recortes de jornal impresso. E aí eu falei, né? E eu vendi para todas as empresas de clipping do Brasil. Foi assim. E aí que você deu a escalada, aí que você escalou. Foi. Mas foi mais legal, porque... Agora, uma pergunta. Você identificou a oportunidade e você identificou quanto que você enxergou que isso realmente seria uma oportunidade, ou foi naquele pensamento, eu vou estar atendendo, mas eu não sei quanto que isso realmente tem expectativa de escalabilidade? Eu comecei, o meu primeiro projeto piloto foi na Vale do Rio Doce, né, na Vale, para fazer um projeto de ISO, de qualidade. Eu fiz o projeto todo, assim, fiz demo, demonstrei para eles na web, e depois ele falou assim, eu quero que você me dê de graça, que vai ser uma vitrine. Eu não sei se está certo ou não, mas eu não aceitei. Falei que não, que teve trabalho, tinha que pagar, e eu não concordei, não fiz. Então, o meu primeiro caminho não era esse, né? Era uma coisa mais corporativa que estava ligado àquilo que eu via das aplicações tradicionais. Quando eu dei esse curso, isso é importante falar, porque até mesmo eu reflito sobre isso até nas próximas oportunidades que eu tenho hoje, né? Porque o mundo muda o tempo todo. E aí eu lembro que eu dava uma série de aplicações possíveis, e o clipping era uma das aplicações. Mas eu lembro que, na ocasião, ninguém usava clipping na web, porque era uma coisa para ser todo o clipping aberto. E aí ninguém tinha dinheiro para pagar licença de software caro para ver jornal. Né? Então, não era usado, mas era uma possível aplicação, e eu botava ali a aplicação. Não via como uma coisa oportuna. Essa moça é que deu a dica e falou assim, poxa, a gente precisa. E, no caso, sendo web, tinha tudo a ver. E aí a gente começou a investir, só que aí voltando. O que acontece? O web era médio, era intranet, porque não tinha provedores, a vida de internet não era tão simples, e não tínhamos como botar um servidor lá. Então, a gente teve vários clientes nossos, que eram as empresas de clipping, que vendiam o serviço de clipping para uma outra empresa, e a gente vendia o software para essas empresas ficarem com eles lá. Então, a gente também escalou por conta das empresas de clipping, e escalamos porque a gente vendia para esses clientes deles. Então, a gente botou nas maiores empresas do Brasil logo de cara, assim, que eram as empresas que compravam esses serviços. Ô, Maria Luísa, isso foi em que data? Contextualiza, já estamos o quê? No século XXI, 2005, 2006? Não. 97, 98. Antes da bolha, né? Então foi antes da bolha da internet. Porque se ela diz que ainda não tinha internet, a minha empresa, por exemplo, começou em 95, que eu fazia o cabeamento aí no centro do Rio de Janeiro todo, que as empresas, a maioria, não tinham. Uma ou outra tinha conexão de escada, então deve ser por aí. Eu abri a primeira loja de internet no final de 98, início de 99. O meu marido está aqui falando que eu não estou sendo muito precisa, porque em 98 a gente vendeu para
Petrobras, é isso, né? Final de 98, a gente vendeu para a Petrobras. Então, realmente, houve uma mudança nesse processo, porque a Petrobras não era clipping. E essa venda da Petrobras foi uma venda importante, porque foi de qualidade. Então, aquilo que eu já estava querendo fazer na Vale... E, nossa, agora ele está falando aqui, que teve Senai de Mato Grosso, que teve... A gente participava muito de congresso, então, e aí tem a ver com o que eu faço hoje, essa coisa de botar, de fazer evento, de pedir call for papers, submetam um trabalho, apresentem aqui, é uma coisa que eu acredito, porque eu cresci só porque eu tive a oportunidade de falar para o público num evento. O caso da Petrobras foi até engraçado. Era uma empresa daqui, né, daqui do Rio de Janeiro. O rapaz me conheceu, ele não era o chefe, era uma pessoa da área técnica da chefia, conheceu a Lab 245 num evento lá em São Paulo, que eu estava dando uma palestra sobre os 9.000. Ele se interessou e eu comecei a fazer o trabalho na Petrobras por conta disso. Éramos únicos, não tinha outra empresa que faria um sistema de 9.000 na web. Então, isso era assim, muito legal. A gente teve esse diferencial. A Cláudia hoje, ontem, né? Foi ontem que a gente falou, né? Estava falando que ela entrou no mercado no boom da internet. E eu também, né? Ao contrário, eu entrei no mercado porque... Todo mundo querendo internet, mas não sabia o que era. O que eu digo é que eu descobri que meu propósito de vida é trazer, apoiar a sociedade a quebrar as barreiras da tecnologia para utilizar a tecnologia como meio de melhoria da qualidade de vida. Por quê? Do mesmo jeito que a gente está vivendo aí essa questão de transformação digital, e no contexto da Maria Luísa, em termos de metaverso, a mesma coisa que está acontecendo agora, na época da internet acontecia isso. Então, ninguém sabia para que servia, ninguém sabia o que era, mas sabiam que tinham que estar presentes. Então, era aquela loucura. Hoje mesmo eu estava comentando, na minha empresa eu também fazia o website. Na época, gente, tinha gente que pagava 50 mil reais por um site institucional besta, que eu ficava horrorizada. Então, quando essas tecnologias aparecem, nós, da área de TI, somos responsáveis em estar apoiando a sociedade para não cair nesse tipo de desespero, vamos botar assim, né? Que estar gastando muito dinheiro com uma tecnologia que, às vezes, ela não se confirma, ou com uma tecnologia que ainda vai amadurecer, uma tecnologia que, muitas vezes, as empresas demoram algum tempo para absorver e conseguir tirar lucro da utilização daquela tecnologia. Vamos lá, Maria Luísa? Mas é por isso, você vê, a minha loja, que eu inaugurei naquela época, né, final de 98, início de 99, chamava-se Tudo é Fácil. Porque essa era a visão que eu tinha da internet, eu e meus sócios. Sim. Então, aí eu estava contando sobre isso. A Magda quer falar alguma coisa, Magda? Fala aí. Oi, boa noite, prazer em estar escutando, Marcos, Cláudia, todos. Eu queria saber se você foi assim, um pioneirismo na gestão eletrônica de documentos no GED, se você tinha, assim, se você vivia isso sabendo que você era, digamos, a opção do mercado, como foi que você vislumbrou essa oportunidade. Eu queria também saber a época, mas o Fernando já mais ou menos mostrou. E depois eu tenho a pergunta, quando foi que você viu o mundo do workflow, do BPM, como, enfim? Então, eu conheci essa tecnologia quando eu entrei na CIA, né, que é essa outra empresa que eu te falei. Mas, e essa empresa não era a única do mercado, não. Tinha outra, da CPM, né, que era aquela empresa dos bancos. CPM Brax. Eles tinham outras ferramentas, mas eu diria que a primeira grande licitação desse tipo de tecnologia foi da Petrobras. E a gente ganhou. A gente ganhou lá da CIA, né, no sistema Client Server.
Então, a gente ganhou. Então, eu conheci, fomos pioneiros, não com a nossa tecnologia, mas com o mercado. Só que a tecnologia web, sim, fomos absolutamente pioneiros. Eu já conhecia muito, eu conhecia os concorrentes, a gente vivia nos eventos, a gente vivia tudo, e aquele núcleo, que ainda é um núcleo bem conservador, incrível que pareça, ele tinha uma perna para a web que era, como eu falei, rodavam os scripts, rodavam os batches e lançavam algumas páginas estáticas no ar, alguma coisa semidinâmica. E a gente não, a gente fazia aplicações dinâmicas de verdade na web. Então, a gente era pioneiro, eu sabia que a gente era pioneiro. E aí, eu tenho que falar o que aconteceu. Você pensa, pioneiro, descansa, né? Fica feliz. Não, não é assim que funciona. O que aconteceu? Enquanto a Cláudia falando que tinha um pessoal que queria, porque queria internet de qualquer jeito, que sabia que era legal, eu ia para a área de negócio das empresas falar que eu tinha a solução do problema deles, que eu tinha uma aplicação web para GED Workflow, que era o que eles precisavam. E eu, quando chegava na TI, a TI falava assim, estamos com um grupo de estudos para planejar a implantação da intranet, não tem prazo para entrar no ar. E isso foi exatamente 97, 97, foi o ano, assim, mas é um ano importante, porque é o ano que você estabelece, né? Se eu não conseguisse vender nesse ano, me ferrar, assim, foi 97, 98. E aí, utilizando muita terminologia que a gente usa hoje com eles, qual foi sua estratégia de educar o cliente para ele entender que você tinha o produto certo para a dor dele? Aí eu estou falando aqui linguagem da galera. Assim, quando ele via a simplicidade das aplicações, ele entendia. E havia uma grande diferença também. A web não era só simples e fácil de conectar. As soluções que a gente vendiam eram programáveis. Isso tem a ver com o nosso DNA mesmo. A gente trabalhou com APIs que eram programadas de HTML. Então, você fazia chamadas e o software respondia e podia ter a cara do cliente. O cliente gostou daquilo, porque ele queria algo customizável e eu customizava na cara dele. Eu ia lá, olha só, está aqui, cadê tua logo? Essa cor que você gosta? Está aqui. Aí ele disse, nossa, é isso que eu quero. Agora, como convencer o cara? Como é que eu fazia? Vender para o cara do negócio se a TI dizia que não, que estava tendo um grupo de estudo que ia ver o que ia acontecer. Aí eu fiz algumas estratégias, assim. A maioria das empresas adotava o Windows NT Workstation nas máquinas clientes. O Leonardo achou graça. E o NT Workstation tinha servidor web. Então, eu falava assim, olha só, a gente tem uma solução. Você aqui, chefe de departamento, gerente, você instala na tua máquina, só não desliga. E ele vai ser o servidor do departamento todo. E eu fiz alguns clientes assim. E, rapidamente, a TI viu como é que era. Eu vou te dizer até que ninguém veio falar para mim, poxa, Maria Luísa, que bom que você me ensinou o que é uma intranet. Mas eu tenho certeza que muitos aprenderam o que era uma intranet depois disso. O cara viu que eu botei na máquina da cliente, da funcionária lá, rodando, e aí funcionou, e aí tudo estava lá, todo mundo acessava, e aí acessava não acessava só aquele departamento, acessava o departamento, a empresa toda, em outro lado do país, acessava. E todo mundo, né? Algumas empresas, as maiores, acessavam todo mundo, realmente. Era uma maravilha, era rápido, era tudo de bom, lá, baseado na máquina que estava em cima da mesa do gerente. E aí as coisas foram migrando, as empresas foram entendendo e a coisa foi andando mesmo, e a gente teve muito sucesso. Então, foi assim, foi um momento mágico para a gente. Mas foram dois momentos, como eu te falei. O primeiro foi essa moça do BNDES que despertou a ideia, falou, pô, clipping. E teve um segundo momento, que foram os eventos em São Paulo do Senadem, que organizavam um evento chamado Infimagem. Então, eu acho que essas duas condições foram perfeitas para mim. Então, hoje eu ainda acredito muito nos eventos, não sei se isso se ainda hoje funciona, mas onde você vai se expor, onde
alguns anos atrás, eu estive lá na Alterdata, em Teresópolis, conversando com o Vladimir, e ele falou isso: você tem feito apresentações, você tem está se expondo suas soluções, e eu tinha parado mesmo. Quando você começa a se envolver muito com o cliente, você fica fazendo só o dia a dia e acaba deixando, né, de fazer. Então, acho que eu parei, eu tive que retomar, e eu acho que eu retomei isso por conta dele. Leonardo? Lara. Essa coisa de expor realmente é bem legal, porque a gente participou no início do ano daquela Rio Innovation Week e gerou uma opção de contatos, e aí emenda numa outra coisa que você falou, que é nessa época que estava do grupo de estudo, né? A gente teve grupo de estudo de pesquisa, uma coisa assim, né, para estudar inovação e tal. Aí, lá na feira, teve a menina que ela era gerente de inovação de uma indústria grande, aí cheio de ideias e tal, conversa. Aí, eu achava que ela já ia assinar o cheque ali na hora, porque o entusiasmo era tanto. E aí, na semana seguinte, a gente fez uma reunião com ela, que é a pessoa de inovação, mas o pessoal de TI e tal. A gente aqui trabalha com blockchain, né? E aí eles achavam que isso era fantástico, que encaixava lá e tal. Aí tivemos essa conversa em janeiro, aí depois sumiu. Sumiu assim, pô, esse povo ficou com raiva de mim. Aí agora, essa semana, até eu falei com a Cláudia, ontem... Ele estava falando comigo e eu já falei que eu sou amuleto. O que aconteceu? Ela marcou uma reunião, aí quando eu fui confirmar a reunião dela, tinha o e-mail desse pessoal que tinha sumido, para o mesmo dia que eu marquei a reunião com a Cláudia, né? Mas, enfim, quer dizer, aí eu conversei com minha filha trabalha numa empresa também nessa coisa de inovação, e ela falou assim: não, pai, essa coisa é assim mesmo, o pessoal demora muito. Eu falei: pô, mas eles têm uma equipe lá para analisar, para ver, mesmo assim, esse povo demora tanto para fazer uma segunda conversa. Eu falei: agora vai embora com isso aqui. Não, mas, enfim, essas coisas realmente foram importantes de se expor. Na feira lá, a gente conheceu uma porção de gente, que renderam algumas conversas e tal. E essa coisa de conversar com as pessoas, assim, às vezes demora mesmo. As pessoas vêm, quando é coisa muito nova, eles ficam doidos para ver algum maluco que instale, que use, para eles não serem os primeiros, né? Eu tinha um diretor que até falava assim: não, eu faço só trabalho com grandes empresas, porque se der merda aqui, eu fiz com a Price, com aqueles caras lá, então está tudo bem. Mas todo mundo tem um receio muito grande, apesar de estar na moda a questão da inovação e tal, e ter pessoas competentes trabalhando com essa coisa da inovação. A empresa, tem uns que têm dinheiro, esse pessoal tem muita grana, mas mesmo assim eles são reticentes para botar o barco para andar e gastar alguma merreca com a gente. A história é exatamente essa, Leonardo, é exatamente isso que acontece. E aí, até te digo, como é que a gente vendeu para a Petrobras, né? A Petrobras é um cliente que ficou muitos anos com a gente nesse projeto. Eles tiveram um acidente ambiental no Amazonas, naquela ocasião, saiu no jornal, e eles estavam fazendo uma exploração, aumentando muito, e eles, a empresa achava que tinha que ter uma certificação ISO 14000 naquela região para amenizar os ânimos, para as pessoas confiarem que eles estavam fazendo um trabalho bem feito na área ambiental. E aí, essa minha cliente, que era a chefe do rapaz lá, mandou ele pesquisar um software de qualidade, porque eles tinham que ter um software de qualidade, até porque a área que ia ser certificada era no meio da clareira, no Rio Solimões, assim, num lugar distante, remoto. Então, havia necessidade de ter um sistema, né? E aí ele começou a ver, e a gente, definitivamente, eram os únicos que a gente podia fazer, porque a gente era a única solução que tinha na ocasião. Web, como é que ele ia implementar um sistema que não fosse web numa distância dessa? A sede aqui no Rio de Janeiro e o cliente que ia ser certificado lá no Amazonas. Então, foi uma oportunidade, porque eu também tenho essa impressão, Leonardo, que se não fosse essa emergência, eles não iam comprar da gente. Mas depois que compra, confia. Né? Aí viu que funciona para as outras coisas, e eu fiquei muito tempo trabalhando com eles nesse projeto. Na verdade, eu fiquei até o departamento acabar, que era a área de engenharia de documentação técnica legal da engenharia, que depois teve uma fusão com outra área.
E aí a gente saiu, mas foi muitos anos, mais de 15 anos, trabalhando com esses projetos. Mas, e aí, bem, aí a Lab continua, então acho que essa coisa de estar atenta à oportunidade, que foi a menina que falou que isso era uma coisa interessante, a se expor, porque as pessoas vêm falar com você, eu acho que é necessário, né? Agora, quando você está no começo, é mais fácil se adaptar, né? Acho que todo mundo já sabe disso aí, que a empresa, a startup, ela tem mais chances de fazer algo mais inovador, mais fit, porque ela está livre, sem amarras. Enquanto uma empresa mais velha, né? Ela tem os seus clientes que são... Uma empresa estabelecida, Maria Luísa, uma empresa estabelecida. Mais pioneira. É isso aí, mas a empresa mais estabelecida ela tem outras situações. Mas a gente se preocupa muito em ser inovador, se preocupa muito mesmo. Assim. Então, a gente hoje trabalha com inteligência artificial, é uma coisa que dá o maior prazer, né, ver o que acontece. Os clientes, às vezes, querem, mas não sabem o que querem. Então, a gente fala assim, olha, a gente vai apresentar um troço diferentão, que você vai ter um banco de dados com todo o teu conhecimento, documentos, etc. E agora você vai ter condições e perguntas para fazer. E aí ele fica assim, mas eu não tenho um banco de dados para te dar. Eu falo, não, mas você não precisa me dar um banco de dados montado com o conhecimento. Você me manda seus documentos, seus manuais, tudo que você tem dentro da sua empresa, tudo, né? Que a gente digitaliza e isso vira uma base de conhecimento, que a própria inteligência artificial vai estruturar essa base de conhecimento e ela passa a ser um norteador para análises, etc. As pessoas não entendem isso fácil. Elas não entendem como assim você não tem que escrever o que o robô vai fazer, né? Você não vai ter que fazer direitinho, você vai botar um monte de documento lá dentro, ele vai começar a olhar. Sim, você tem que nortear o robô para ele saber... né? Você não vai pegar um funcionário dentro de uma biblioteca e falar assim, olha tudo aí e repete. Não é isso. Mas você vai trabalhar no atendimento ao cliente, você vai fazer isso, isso, isso. Se você tiver informações, está aqui o manual. É isso que você fala para um funcionário novo. É assim que você vai falar para a inteligência artificial. Você vai dizer, você usa isso daqui para tomar suas decisões. E você vai aprendendo, vai ganhando experiência, mas primeiro você vai ter uma pessoa para tomar conta do que você está fazendo, quando você tiver um pouco mais de experiência, você vai fazer sozinho. É igualzinho, só que a diferença é que você contrata um único robô, ela trabalha no RH, trabalha no jurídico, trabalha no financeiro, com manuais diferentes e uma velocidade muito maior, mas de resto é que nem ensinar uma pessoa, um funcionário novo a trabalhar com você. Ainda temos muita resistência, né, Leonardo? Então, é a mesma coisa, assim. Maria Luísa, como é que você se relaciona com investidores? Você tem investidores, tá? Você não quer ter? Nunca quis? Como é que é? Eu não tenho investidores. Maria Luísa, pergunta se ele não quer ser seu investidor. Eu já tive uma oferta e não quis. Porque eu achei que a curva não foi legal. Depois eu não tentei mais. Então... Tá. E participação de editais, já participou de edital, já teve algum... Como é a sua experiência com essa questão desses editais que apoiam e fomentam a inovação? Muito legal. Todo mundo falava mal dos editais. Falava que edital era horrível, não sei o quê. Eu ainda estou aprendendo. Então, não garanto que seja muito bom, mas eu estou satisfeita. Mas aí... E aí veio um edital que tocou meu coração, que foi o edital do pesquisador dentro da empresa. Por quê? Inserção de mestres e doutores. Como é que é? Inserção de mestres e doutores nas empresas. Edital da FAPERJ. Deixa eu só, edital da FAPERJ. Vou dar o nome para o pai. A gente arrumou, cara, o difícil foi arrumar gente, mestre, para concorrer, mas eu só arrumei um. Podia botar 3, a gente arrumou um e, graças a Deus, conseguimos. Pois é. Então, a mesma coisa. Só que aí eu acho
que eu fui bem esperta da primeira jogada, a segunda também fui bem, mas a primeira foi mais esperta. Que é o seguinte, eu pensei, vou fazer, eu vou querer, eu gostei da ideia, na verdade eu tomei conhecimento desse projeto porque a FAPERJ foi convidada aí para a CESP para falar dos seus projetos, que eu não conhecia, e eles falaram com tanta firmeza que era uma coisa boa, e eu pensei, poxa, por que não? Aí eu entrei. E aí eu fiz uma coisa diferente. Eu não pedi um mestre em tecnologia. Eu pensei, por que eu preciso disso? Eu já tenho meus tecnólogos. Eu vou pegar uma doutora em biomedicina e fazer uma aplicação médica. Então, a gente tem um produto que é totalmente fora da nossa linha principal, né? Que a gente faz ferramentas de low-code. Então, eu posso dizer assim, o que a Lab 245 faz? A Lab 245 faz ferramentas, que são APIs, para fazer qualquer sistema. Então, a gente é uma consultoria de desenvolvimento de sistemas, mas que a gente usa como base de programação as nossas ferramentas de low-code. Então, a gente faz com custo mais baixo, aplicações corporativas, mobile, web services, tudo isso. A gente faz, mas com as nossas próprias ferramentas, que sai com um custo muito mais baixo, porque a gente faz em menos tempo, exatamente porque a gente já tem os módulos prontos para se encaixar. E a gente pegou uma dessas ideias, que era uma ideia na área de prontuário eletrônico, e fizemos uma aplicação e incluímos uma doutora para trabalhar conosco. Aí a gente achou tão legal o projeto, a proposta, que a gente acabou entrando em outro edital. Então, foi assim que a gente começou a entrar nos editais, que a gente entrou em 3 editais da FAPERJ. Até hoje foi só isso também. Obrigada, Maria Luísa. Só comentando que daqui a 5 minutinhos a gente está já nos termos finais, mas a Deusa fez uma pergunta aqui para o Neme. Conseguimos emplacar esse edital também? Excelente iniciativa da FAPERJ. O pessoal da Startup Rio consegue aproveitar esses editais, esse edital que a Maria Luísa comentou? Sim. Consegue. Quer dizer, você tem, desde que você esteja enquadrado nas restrições que estão colocadas lá. Então, você tem que ver logo de cara qual é, né, a forma de você se enquadrar. Porque qual é a característica do Startup Rio? Que a gente começa com pré-aceleração. A gente começa com pessoas físicas com ideias. Eventualmente, o edital exige a existência de uma pessoa jurídica. Tá certo? Tem que ver a característica específica daquele edital. A Deusa, ela disse que ela conseguiu. Ela conseguiu uma doutoranda em TI. Deusa, você está muda? Pode falar. Olha só, eu tenho um grande amigo que está aqui, nossa, obrigada, você é um cara top. Luiz. Quem é? Luiz Baginski. Seja bem-vindo, Luiz. Já que a gente tem uma pausa para você... Super inteligente, super competente. Seja bem-vindo. Gente, por favor, a pesquisa de satisfação, eu estou bombardeando, preencham, não tem, só tem um que preencheu. E, continuando aí, eu acho que... Mas, oi, Cláudia. A última pergunta... então, Deusa comenta, a Magda comenta, Maria Luísa dá o fechamento e às 8 a sala encerra. Oi, não, é só para dizer que eu não estou muda, não. Mas realmente a gente conseguiu emplacar no edital e temos uma doutoranda na área de desenvolvimento que é especializada em linguagem natural, que era super o que a gente queria, apesar de algumas dificuldades, né? Porque um perfil desses, o valor da bolsa ainda está meio fora do mercado. Então, essa foi uma dificuldade que a gente teve muito grande. E graças a um esforço enorme da Fernanda, que tem uma super experiência em recrutamento, a gente conseguiu chegar nessa pessoa, mas não foi sem muito esforço, por conta do mercado que está assim, os desenvolvedores estão muito valorizados por conta da própria pandemia, né, e da realidade que a gente está de mundo virtual. Mas nada cai do céu, e quanto mais difícil, é melhor, entendeu? Então, vamos lá. Verdade, é que o esforço a gente faz.
Eu concordo. Obrigada, que Deusa. a gente, na doutora, tem um valor muito mais alto, então hoje a bolsa de doutor, não é doutorando, de doutor, está 6.000 e poucos, e o de mestre é mais ou menos a metade disso, se é exatamente a metade disso, eu não sei. 4.500, mais ou menos. Hã? 4.500, mais ou menos. Ah, tá. Então, é um valor que é interessante. No momento, eu acabei conseguindo um profissional aposentado, porque trabalhar ele não podia, mas aposentado podia. Então, eu tenho um mestre aposentado que está trabalhando com a gente em inteligência artificial, que ele também é especialista. Magda, por favor. Oi, Maria Luísa. Última pergunta. Sim, última pergunta, tá, queria gente? só que você comentasse, assim, órgãos públicos como prefeituras, assim, você busca entrar ou a coisa é muito difícil, agora até com a facilidade da inteligência artificial? É porque eu vejo, assim, é um mercado bem, é um nicho que precisa muito, né? Eu sempre achei que é bem legal você oferecer serviços para as cidades, para os estados, porque, como cidadã, eu gostaria de ver, né, as cidades melhores, etc. Mas é muito complicado. É muito complicado e eu tive... A contratação, né? Não é complicado porque acontecem situações que você não entende. E não entende. E como você faz tudo certo, aí chega na hora, você foi desclassificado porque não sei o quê, coisas do outro mundo. Cancelam a licitação no meio do caminho. Então, você sabe que tem coisas que nasceram para ser de alguma empresa. Mas, assim, a gente não entende bem o tudo, fica aquilo vago. Isso aconteceu. Acontece não, porque eu não sei o que acontece. Eu sei que aconteceu em diversas ocasiões. E é bem desgastante, porque uma licitação, você tem que acompanhar, você tem que levar. Agora, eu acho que o online está melhorando, mas às vezes tinha que estar no presencial, tinha que assinar papel, tinha que botar no cartório. Era muita coisa, e chegava lá, acontecia uma coisa... Sim, já foi desclassificado porque o preço era baixo demais, porque era inexequível. Uma solução que a gente pratica, que a gente oferece para o mercado há 20 anos. Isso foi agora, tem E que seria vencedora, né? Inclusive pelo preço. A gente ganhou pelo preço e disseram que era inexequível. Uma solução que a gente está acostumado a fazer. Então, é complicado. Então, a gente faz porque a gente gosta, porque a gente acha legal, mas, às vezes, a gente cansa. E fala assim, não dá um tempo. Vamos relaxar, respirar, porque a gente faz tudo lá do jeito que tem que ser feito, corretamente. E a gente não sabe o resto que acontece. Nem estou dizendo que... Vamos dizer, a gente não sabe o que acontece. A gente só sabe que, às vezes, a gente faz tudo certinho e não sai nada. E é uma coisa relativamente frequente. Obrigada. Maria Luísa, a gente está chegando, né? Aí... a gente está chegando aí no final dessa noite maravilhosa, desse bate-papo. Eu que já convivo com você há muitos anos, descobri um monte de coisa que eu não sabia. O pessoal que ainda não conhecia deve ter aí ficado super intrigado, né, e satisfeito com a sua história. Você tem uma mensagem assim para dar de fechamento final ou fazer uma avaliação final do seu momento até agora? Eu quero falar que eu faço o que eu faço porque eu gosto, porque é sacrifício, é pesado, é complicado, e é uma coisa assim, que eu acho que eu nasci gostando disso. Se é para... E vamos falar um pouquinho aí do mês da mulher, né? Eu dei uma entrevista outro dia, bem legal, bem bacana, e eu comecei falando da minha formação, que eu era doutora, não sei o quê, aí o cara perguntou, poxa, isso é ruim, porque toda mulher que vai empreender agora vai achar que tem que ser doutora em engenharia nuclear para conseguir. Aí eu falei, não, eu quero mostrar primeiro que aquela história que todo mundo fala, a mulher faz o que ela quer fazer. E segundo, que eu tenho o meu lado
de dizer, olha, se você é doutora, se você fez uma vida acadêmica, mas você quer ter uma indústria, tanto o homem faz isso, por que a mulher não pode fazer? Ela tem que ser funcionária pública necessariamente, ela tem que ser professora, ela não pode pegar aquele conhecimento que ela tem e empreender, ela pode querer, ela pode gostar, ela pode ficar feliz com isso. Então, eu posso dizer que eu sou feliz fazendo o que eu faço. Então, acho que esse é o recado. E que a coisa é melhor, as pessoas ganham dinheiro para depois gastarem para ser feliz, né? E eu já estou sendo feliz assim. Muito obrigada, valeu mesmo, realmente um excelente depoimento. Corroboro também com você também, sou muito feliz com o que eu faço, né? E, Neme, você quer dar aí um encerramento, as últimas palavras sobre essa noite? Só que está mutado. Gostaria de agradecer a presença de todos e todas, né? E principalmente, claro, da Maria Luísa, que trouxe essa história que eu acho que assim, é bastante interessante, né? Ela não é, digamos assim, a regra geral, né? Ela tem as suas características muito específicas, né? Mas o que ela tem de que todos nós precisamos é essa determinação de fazer aquilo que a gente está querendo, de alcançar aquilo que a gente está querendo fazer, né? Conseguir chegar lá. E isso é o exemplo dela, né? É impressionante toda essa conquista. Obrigado, Maria Luísa. Muito obrigado. E parabéns.